Nós estamos pensando sobre a igreja desnecessária, com base nas cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos meditar sobre a carta à igreja em Tiatira, Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 18 a 29. Apocalipse 2, versos 18 a 29. Nós já tivemos aqui o nosso café para o Dia das Mulheres, então ao término do culto nós não teremos aquele intervalo e nós já nos dividiremos automaticamente para a escola bíblica dominical, assim que encerrarmos o culto com a celebração da ceia do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 19, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela praticam. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como nosso tempo hoje é mais limitado por causa da ceia do Senhor, a exposição escrita desse sermão já está no site da igreja. Ao todo são 6 páginas, então se você tiver interesse, você pode depois procurar ali no site da igreja, www.igrejabatistabarreirinha.com.br. Por que eu estou dizendo isso? Porque a exposição oral que eu vou fazer aqui é aproximadamente a metade daquilo que nós preparamos como sermão, justamente por uma questão de tempo. Vamos entender primeiramente aqui sobre o contexto em que a igreja estava inserido, o contexto da cidade em Tiatira. Lembrando que na ministração de número 1 nós falamos sobre a carta da igreja em Éfeso. Por que aquela igreja se tornou-se, em certa maneira, desnecessária? Abandonou o primeiro amor. Depois, na segunda ministração, nós falamos sobre a carta à igreja em Pérgamo. O problema em Pérgamo é que ela tolerava algumas doutrinas, alguns hereges, alguns falsos mestres, por exemplo, doutrina dos nicolaítas, eles toleravam. Então, nesse sentido, era uma igreja que deixou
a palavra de Deus, ou não permitiu que a palavra de Deus fosse a centralidade da sua vida ou do seu culto. Então, nesse sentido, também tornou-se uma igreja desnecessária. Hoje nós vamos meditar sobre a igreja em Tiatira, e nós vamos ver aqui um ponto importante acerca da pureza e da santidade na vida da igreja. Amada igreja, quando nós perdemos de vista a pureza e a santidade, nós nos tornamos uma igreja desnecessária. E é justamente o que nós vamos meditar aqui. Tiatira, das 7 igrejas ou cidades da Ásia Menor, ela era considerada a menos importante ou a menos relevante. Ela possuía um centro comercial que ficava ali na região do Rio Lico, estava situada a cerca de 64 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Ela foi fundada no 3º século antes de Cristo por Seleuco I, e o propósito da fundação dessa cidade era de torná-la um posto militar, ou seja, uma cidade tampão para proteger as demais cidades das invasões dos exércitos inimigos. Por que é importante você entender isso? Sendo uma cidade tampão, como estratégia militar, os invasores naturalmente combatiam diretamente Tiatira. Ela se tornava naturalmente o primeiro alvo. Então, quando essa cidade é fundada com esse propósito, um tampão militar, ela está enfrentando constantes conflitos militares, invasões, destruições, mortes. Ou seja, é um povo que está acostumado com um contexto calamitoso, desafiador, por causa dos conflitos militares que ali aconteciam. Esse cenário ele vai diminuir depois que Roma toma o controle ali dessa cidade, mas a partir do momento que isso acontece, Tiatira ficou sujeita a muitas intervenções políticas por parte do Império Romano. No período aqui em que a carta é escrita, a cidade estava no início de um progresso comercial. Ela ainda não era muito conhecida comercialmente, porém, nos séculos II e no século III, ela se tornaria um centro comercial também importante para aquele período. Depois veio a Pax Romana. Com a Pax Romana, essa cidade, que era um tampão militar para proteger as demais, com a Pax Romana, Tiatira gozou de certa tranquilidade e gozou de certa paz, embora estivesse sujeita agora às intervenções políticas de Roma. Qual era a característica específica dessa cidade? Ela era organizada em associações, ou seja, era uma cidade que tinha muitos comércios, muitos profissionais variados, e esses profissionais se organizavam em associações. Geralmente, cada quarteirão desta cidade pertencia a uma associação. Por que é importante você entender isso? Porque a vida política, a vida comercial e a vida social da cidade, basicamente, estava resumido a essas associações ou a esses quarteirões. Então, eles faziam grandes festas religiosas para adorar aos deuses dessas associações ou desses quarteirões, e nessas festas também eles tratavam de negócios, eles faziam transações comerciais e terminavam essas festas que ofereciam aos seus deuses, muitas vezes com prostituição, com imoralidade sexual, coisas que são descritas e relatadas aqui no texto bíblico. Por que é importante você entender isso? Quem fazia parte da associação possivelmente seria respeitado e teria algum tipo de benefício no comércio. Aqueles que não faziam parte desta associação, naturalmente receberiam algum tipo de desprezo, de não simpatia por parte do povo, e também possivelmente perderia os seus negócios.
A igreja está inserida nesse contexto. Vamos fazer parte então dessas festas pagãs para salvar os nossos negócios? Eis a decisão difícil que a igreja precisa tomar. Você lembra de Lídia? Lídia era uma vendedora de tecidos, de púrpura. Possivelmente ela era mantenedora financeira da igreja em Filipos. Uma mulher desta cidade de Tiatira, de alta posição, e que abençoava financeiramente a igreja em Filipos. Tiatira era conhecida por causa de suas tintas de tecido. E a vida religiosa da cidade, então, basicamente se resumia à adoração de vários deuses. Cada uma dessas associações, geralmente, repito, divididas em quarteirões, adorava a um deus específico. A associação X, o deus Y. Associação Z, o deus B, e por aí vai. Então tinha essa pluralidade religiosa e os irmãos em Cristo em Tiatira estão inseridas nesse contexto. Ou seja, cada associação, ela tinha o seu próprio Deus, o seu padroeiro ou a sua padroeira. Portanto, os cristãos que não faziam parte dessas associações ou dessas festas recebiam certamente desprezo por parte das associações e muitas vezes perdiam negócios porque não estavam inseridos nesse contexto. Portanto, é importante que vocês compreendam isso para que vocês entendam o contexto desafiador que os irmãos em Tiatira estão vivendo. Irmãos, perceba como é muito fácil para nós cristãos perdermos a nossa integridade. O perigo de se misturar com práticas pagãs em nome de um negócio, ou o perigo de ser seduzido pelo poder, pela influência, ou o perigo de vender a sua reputação. Alguma semelhança com a crise que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, em decorrência do escândalo do Banco Master? Pessoas envolvidas em interesses escusos, destrutivos, que se corromperam, envolvidas em tráfico de influência, estão deteriorando o nosso país, e aos poucos ele vai se autodestruindo por indivíduos que se corromperam. É importante que a gente tenha, entre aspas, influência com pessoas fortes, com pessoas poderosas, para que eu possa obter algum tipo de benefício pessoal. Isso está destruindo o nosso Brasil. O nosso Brasil, ele tem um crescimento limitado, no máximo cerca de 3% do PIB, quando consegue chegar, mas ele não consegue ser constante por causa desse sistema. Como o Brasil está organizado hoje, ele não consegue progredir, ele não consegue avançar mais. E a nação já teve oportunidades para que essa limpa fosse feita. Infelizmente, as oportunidades não foram aproveitadas. Nós estamos diante de um novo escândalo. Temos um ministro relator desse processo, que é um pastor presbiteriano, um homem honrado, e precisamos orar por ele, para que todo esse processo seja conduzido com sabedoria, e aqueles que erraram de fato, ao terem o direito de defesa, se de fato erraram, possam ser condenados, para que o Brasil possa de fato avançar, acabando definitivamente com essa corrupção terrível que tem destruído a nossa nação. Mas eu estou dizendo isso porque a igreja em Tiatira está enfrentando uma situação semelhante. A principal divindade ali em Tiatira era Apolo.
Apolo era o deus do sol e era filho de Zeus. É por isso que a carta começa aqui declarando que as palavras são do Filho de Deus. Então, Cristo está dizendo à sua igreja o seguinte: olha, Jesus Cristo é a centralidade da sua igreja, não é Apolo. O único Filho de Deus se chama Jesus Cristo. Então o problema da igreja em Tiatira era o problema de muitas igrejas atuais. Ser comprometida no que ela entende como missão, na sua fé, no seu serviço, no perseverar na luta cristã, e ainda assim desagradar a Deus por não estar comprometida com a pureza e com a santidade. Irmãos, olha que interessante. O texto bíblico diz que a igreja, em vários aspectos, estava avançando. Mas como ela estava falhando em aspectos de pureza e de santidade, ela tornou-se uma igreja em certo ponto desnecessária. Amados, nenhum crescimento de igreja será legítimo e saudável, ferindo a santidade e a glória de Deus. Será meramente humano, carnal, mentiroso. Uma igreja que cresce de forma saudável, ela odeia o pecado, ela se afasta de tudo aquilo que entristece a Deus e vive exclusivamente para agradar a Deus e para buscar a glória devida do nome do Senhor. Lembra da igreja de Éfeso? Ela estava retrocedendo. Por que ela estava retrocedendo? Abandonou o primeiro amor. E o que está acontecendo aqui com a igreja de Tiatira? Ao contrário de Éfeso, ela está avançando em alguns aspectos que são elogiados por Jesus. Ela era conhecida pelo seu amor, pelo seu serviço, pela sua fé e pela sua perseverança. Embora ela avançasse nesses aspectos, ela estava retrocedendo no que tange a sua pureza e a sua santidade. Eu quero apontar aqui esses aspectos importantes rapidamente. Primeiramente, uma igreja amorosa. Era uma comunidade que aprendeu a amar. Era uma comunidade que se importava. Era uma comunidade que se preocupava. Eu disse hoje cedo, ali antes de nós orarmos pelas mulheres, Tiago 1,27 diz que a religião que nosso Deus e Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha a importância disso, irmãos. Por que muitas pessoas têm se permitido corromper em nome de negócio, em nome de um trabalho, em nome de uma conquista, em nome de uma prosperidade? Muitas vezes se envolve em relações corruptas, manchando o nome, manchando a reputação e muitas vezes abrindo um buraco, que vai abrir um buraco ainda maior, que no final vai levar a uma cova de destruição. Mas a igreja em Tiatira era uma igreja amorosa. É uma igreja que aprendeu a cuidar e a se importar com as pessoas. O amor concreto, o amor real. Nós temos falado sobre isso aqui nos cultos, na escola bíblica dominical. Se um irmão necessitado pede, por exemplo, um prato de comida, nós não podemos despedi-lo em paz ou dizer simplesmente: olha, eu vou orar por você. Não, nós precisamos nos mover para assistir, para socorrer aqueles que necessitam. Esse é o amor real, esse é o amor concreto. A igreja em Tiatira era uma igreja amorosa, mas era uma igreja também de fé. Não era uma fé teórica, não era uma fé apenas falada, era uma fé exercitada. Eles criam realmente na palavra de Deus, eles confiavam em Deus e por isso eles não colocavam a sua confiança no mundo.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A fé dos irmãos em Tiatira estava fundamentada em Cristo, por isso eles aguardavam com grande expectativa aquele que voltaria para buscar a sua igreja. Por que essa fé foi elogiada, irmãos? Não era uma fé utilitarista, não era uma fé voltada para o consumo, não era uma fé individualista ou egoísta, não era uma fé em que as pessoas daquela igreja visavam interesse ou benefício pessoal, mas era uma fé voltada para o próximo. Irmãos, todo aquele que ama serve. Nós servimos porque nós amamos. Nós não encontraremos em nenhum lugar um cristão cheio do Espírito Santo de Deus que não esteja com um coração sensível ao toque de Deus. O coração sensível ao toque de Deus é aquele cristão que está vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus, então ele consegue discernir facilmente onde Deus está trabalhando, onde Deus está atuando, onde Deus está ministrando, onde Deus está derramando bênçãos. Então ele se junta àquilo que Deus está fazendo e ele se torna instrumento de Deus para abençoar, para restaurar, para libertar, porque ele está vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas era uma igreja também que servia, era uma comunidade ativa, era uma comunidade que marchava, era uma comunidade que estava sempre avante. As pessoas não estavam ali para ser servidas, as pessoas estavam ali para servir. Não era uma igreja sanguessuga. Uma das evidências de quem realmente ama a Deus é que ele demonstra uma alegria incessante, uma disposição enorme em servir. Ele está alegre em servir porque ele se importa, ele está comprometido em levar a graça de Deus ao pecador, ele está comprometido em levar a restauração àqueles que estão num contexto de desolação, de destruição, de caos. Ele está comprometido em levar o poder de Jesus até o seu próximo. Esse texto fala do amor concreto de Deus por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então nós servimos porque nós amamos. Todo aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, naturalmente, ele é dominado pelo Espírito Santo, então ele tem uma disposição alegre em servir. Ele faz isso de forma voluntária, porque é uma direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele faz isso porque ele aprendeu a amar. O amor de Deus por nós é um amor concreto. Deus Pai enviou o seu único Filho amado Jesus para morrer por nós ali na cruz. E esse texto diz isto: Deus prova o seu amor, Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Então a igreja em Tiatira, ela servia porque ela amava, mas era uma igreja também que perseverava. Irmãos, semana passada a gente viu que o inimigo tentou destruir a igreja por meio da perseguição. Ele não conseguiu, não teve sucesso. Ele vai para o plano B. Agora vamos tentar destruir a igreja por meio da sedução. A igreja em Tiatira é elogiada por Jesus por permanecer firme na fé e por aguardar com grande expectativa a volta do Senhor. É uma atitude firme mesmo que isso implique em martírio. A ideia aqui do texto é isso. Era uma igreja que estava disposta a perseverar na fé, mesmo que isso custasse a vida desses irmãos. E o diagnóstico é feito pelo próprio Cristo, Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Sabe o que isso significa?
nada passa despercebido aos olhos de Cristo. Ele vê tudo. Cristo conhece perfeitamente todas as coisas. E os seus olhos são severos, inclusive, ele está pronto para pisar nos inimigos da fé cristã, nos inimigos da igreja do Senhor Jesus, inclusive contra a profetisa ou a falsa profetisa Jezabel e contra todos aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus. Por isso que diz que os seus pés são como bronze reluzente. Irmãos, nenhum inimigo que se levante contra a igreja de Jesus vai resistir. Nós já falamos aqui que Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Jesus, ele conhece perfeitamente todas as coisas. Falso profeta, herege, falso mestre, qualquer inimigo que se levante contra a igreja do Senhor Jesus, será pisado e destruído por Cristo, aquele que é o Senhor da igreja. Esse juízo estava destinado, inclusive, contra aqueles que praticavam os ensinos de Jezabel, a falsa profetisa que é utilizada aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20. Aí você pode pensar, nossa pastor, como assim Tiatira se tornou uma igreja desnecessária em certo ponto? Jesus rasgou elogios a essa igreja, o Senhor acabou de falar contra isso. Agora vem a lista de problemas, irmãos. Infelizmente, as deficiências da igreja em Tiatira se sobrepunham às qualidades. Eles toleravam uma falsa profetisa chamada Jezabel. Não sabemos se esse era exatamente o nome dela, ou se simplesmente ela herdou a fama de Jezabel, esposa do rei Acabe, que conduziu o povo de Israel à destruição, porque ela adorava a Baal, e quando ela se casa com o rei Acabe, ela traz a idolatria para dentro de Israel, culto a Baal e outras coisas relacionadas à imoralidade dentro daquele contexto. Jezabel aqui certamente era uma mulher influente dentro da igreja em Tiatira. Ela devia liderar um grupo pequeno e tinha uma influência e adotava o sincretismo religioso. Lembra-se no início dessa mensagem que eu falei das associações, que essa cidade era organizada? Essas associações faziam festas religiosas pagãs, em que tratavam ali dos seus negócios, dos seus interesses, e adoravam aos seus deuses. Essa mulher possivelmente, ela organiza e lidera um desses grupos. Então, para que as pessoas pudessem manter o seu sustento, era praticamente obrigatória a participação nesses encontros. As pessoas que estavam inseridas no contexto da cidade de Tiatira, se eles não participassem dessas associações ou dessas festas idólatras, muito provavelmente receberiam desprezo e talvez não teria nem mesmo o seu sustento garantido. Olha a dificuldade, irmãos, do contexto que eles estão inseridos. É interessante que os profetas naquela época gozavam de grande prestígio entre a igreja. A igreja primitiva ainda não tinha o Novo Testamento, irmãos. Então, muitas das palavras que eram transmitidas à igreja primitiva eram palavras dos profetas ou dos apóstolos. Então, a profecia tinha uma importância muito grande na igreja primitiva. O ofício do profeta era muito valorizado, porque entendia-se como alguém que trazia uma palavra inspirada por Deus. E essa mulher, ela está gozando desse prestígio do profeta, é uma falsa profeta, está induzindo muitas pessoas ao erro. A igreja está sendo tolerante, diz as palavras de Jesus, e essa tolerância indica o reconhecimento por parte da igreja de que a profetisa era falsa
mas que a igreja não estava querendo lidar com essa situação. Era um problema espinhoso, por causa da influência que essa mulher tinha num determinado grupo na igreja. Portanto, os líderes não quiseram aparentemente lidar ou tratar esse assunto. Lembra da igreja de Éfeso? Ela não tolerou esse tipo de postura, falsos ensinos. E ela defendeu tanto a doutrina e a palavra de Deus que ela se tornou áspera, se tornou rude. Aqui em Tiatira está acontecendo o oposto. É uma igreja que está crescendo no amor, crescendo na fé, crescendo no serviço. Em contrapartida, está tolerando a profetisa falsa chamada Jezabel. Eu finalizo com algumas aplicações aqui importantes. Primeiro, procure aprender com os escândalos. O que está acontecendo na igreja em Tiatira é um escândalo. Por que o nome é escândalo? Porque o escândalo trata-se de algo excepcional, de algo incomum. E os escândalos, eles precisam ser enfrentados e tratados com muita paciência, com muita graça, com muito amor, não no sentido de julgar, mas no sentido de restaurar aquele que caiu e de servir de pedagogia para a igreja. Então a palavra de Deus, quando ensina sobre a disciplina, ela tem basicamente dois propósitos importantes. O primeiro propósito da disciplina é em restaurar aquele que caiu. O segundo propósito da disciplina na igreja é pedagógico, no sentido de ensinar a igreja sobre o caminho ou o erro que nós não podemos percorrer. Por isso que quando a igreja disciplina alguém, entenda isso aqui como disciplinar, é tratar, é corrigir alguém que caiu em amor, em graça, em sabedoria. Quando a igreja faz isso e consegue restaurar com a graça de Deus aquele que caiu, isso serve de modelo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não podemos trilhar esse caminho, mas louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que caiu foi reconciliado e restaurado por Jesus. Portanto, uma igreja emocionalmente equilibrada e saudável é uma igreja que ama a disciplina. Irmãos, problemas pequenos, banais e fúteis não acontecem numa igreja que emocionalmente é saudável. O não enfrentamento do pecado, a tolerância, o mau comportamento, a libertinagem, trarão mais impureza e desgraça à vida e à saúde da igreja. Amados, o escândalo não tratado de um hoje será a desgraça do outro amanhã. É por isso que uma igreja que emocionalmente é saudável, ela ama a disciplina. Uma exceção não pode virar uma tendência. O cristão não pode ser mimado, o cristão não pode ser rebelde, mas ele precisa desenvolver um espírito humilde, um coração tratável e um desejo constante de aperfeiçoamento no caráter de Cristo Jesus. Então, procure aprender com os escândalos. Eles são exceções, mas eles precisam ser enfrentados e não tolerados. Enfrentados com amor, sabedoria e com graça, para que aquilo que deve ser exceção não vire uma tendência. Segunda aplicação, não despreze a correção do Senhor. É interessante que existem partes na palavra de Deus que o tempo presente tem relação com uma mensagem futura, uma mensagem escatológica, acerca de alguma recompensa da parte do Senhor. Por exemplo, Apocalipse 2:7, depois versos 17, 26, 28. Mas em outras partes,
o presente está relacionado ao passado. E no nosso texto base é o caso aqui. Significa uma oportunidade para se arrepender. Deus está dizendo à igreja em Tiatira: olha, queridos, vocês já foram disciplinados, vocês já foram aconselhados, vocês já foram orientados acerca do mau caminho, acerca da tolerância que está acontecendo no meio de vocês. Vocês tiveram a oportunidade de se arrepender e esse tempo está chegando ao fim porque vocês não estão aproveitando a oportunidade. Deus está dizendo: olha, esse tempo já existiu. Não sabemos exatamente quando e como aconteceu, mas foi em algum momento específico no contexto da igreja em Tiatira, talvez por meio de João, Deus tenha levantado para repreender a tolerância da igreja em relação ao espírito de Jezabel. Ela teve a oportunidade, ela foi orientada e ela não se arrependeu. E Jesus está dizendo por meio dessa carta: olha, o tempo do arrependimento de vocês está cessando. Deus, Ele te corrija porque Ele te ama. Deus, Ele te corrija porque Ele deseja o melhor para a sua vida. Então receba a correção de Deus como uma oportunidade de mudança e de crescimento para a sua vida. É por isso que na sua caminhada cristã, ela não pode acontecer jamais em carreira solo. Você precisa andar perto de alguém. Você precisa estar perto de gente de coração reto, de coração temente a Deus, de gente que se desvia do mal. Você precisa aprender a desenvolver um relacionamento em que a prestação de contas torna-se algo desejável na sua vida. O que é isso, pastor? Prestação de contas. Significa um relacionamento de confiança ao lado de uma pessoa que você vai escolher andar ao lado dela, andar junto dela, e nesse relacionamento de confiança, vocês vão trabalhar mutuamente para que o outro possa se tornar uma pessoa melhor em Cristo Jesus. As mulheres vão abrir o coração umas às outras, os homens uns aos outros, para alguém do círculo de confiança, vão orar juntos e vão apontar áreas da vida em que precisam crescer, em que precisam aperfeiçoar, e nessa caminhada em dupla, nessa caminhada mútua de prestação de contas, o seu companheiro de caminhada vai poder dizer: olha, nessa área aqui você está crescendo, nessa aqui você precisa aperfeiçoar, você precisa melhorar, e daí vocês vão crescer juntos e Cristo reinará na vida e no relacionamento de vocês. Você deseja ser uma pessoa melhor? Então ande perto de um cristão de verdade. Se você não tem uma dupla de caminhada, um trio de caminhada, faça isso. Desenvolva esse relacionamento saudável, visando sempre o crescimento e a glória de Deus na vida de cada um de vocês. Terceira aplicação para a gente finalizar: não seja seduzido ao falso cristianismo. Satanás, ele deseja te seduzir. Ele deseja que você viva um falso cristianismo. E pior, ele pode fazer você viver um falso cristianismo e você pensar que o cristianismo que você está vivendo é autêntico. Irmãos, olha que importante isso daqui. A heresia não é uma negação completa da verdade, e sim uma perversão da verdade. Por isso, uma mentira incompleta é muito mais danosa do que uma mentira completa. Satanás, quando ele sobe aqui no púlpito, e às vezes ele sobe, ou muitas vezes ele sobe, ele reconhece uma verdade de forma astuta. Então ele interpreta o texto conforme lhe convém,
E ele aplica esse texto com o intuito de lhe afastar das verdades de Deus, de lhe afastar de Deus. Uma mensagem do homem, uma mensagem para massagear o seu ego. Lembra de onde nós caímos? A serpente chega lá em Eva. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: olha, não é bem assim, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, senão certamente morrerás. E o que a serpente diz? Certamente não morrerão. Na verdade, se vocês tocarem onde Deus proibiu, ou se vocês comerem do que Deus proibiu, na verdade, vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem, vocês serão conhecedores do mal. Em outras palavras, vocês vão ter o poder, a fama, a popularidade de Deus. Então vá e coma. Foi assim que a mulher fez e deu para o homem. A serpente fez Eva pensar que ela poderia ser tão popular quanto Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Uma das características das Jezabéis no tempo contemporâneo é que escondem por detrás da popularidade, da influência de falsos líderes, valores e princípios que são invioláveis da palavra de Deus. Ocultam a verdade ou simplesmente ensinam uma meia-verdade. É por isso que Paulo ensinou que Satanás se disfarça de anjos de luz. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versos de 13 a 15. Irmãos, o engano é promovido por agentes de Satanás, por pessoas que pertencem ao reino das trevas, mas que estão infiltrados no meio da igreja de Cristo Jesus, como essa falsa profetisa Jezabel. Parecem ovelhas, muitas vezes serão carismáticos, vão falar bonito, vão ser populares, mas na verdade são lobos ferozes e devoradores. Em quarto e último lugar, o Evangelho é suficiente para preservar a pureza e a santidade da igreja. Irmãos, sempre vai ter gente querendo complicar o Evangelho. O Evangelho é puro e é simples. Se você não leu o clássico de C.S. Lewis, Evangelho puro e simples, leia. Provavelmente você vai chorar diante da leitura desse livro, que vai falar como que o Evangelho da cruz é puro e é simples, e é contagiante, é fantástico. Gente com espírito de Jezabel que vai tentar acrescentar novas exigências, gente que vai tentar acrescentar novas cargas sobre os seus ombros, gente que vai apresentar fórmulas mágicas e milagrosas. Olha, você precisa fazer isso daqui para que você seja abençoado por Deus. O Evangelho é simples. O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. O que você precisa fazer é morrer com Ele, é entregar toda a sua vida a Jesus. O que você precisa fazer é voltar-se para Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma. O que você precisa fazer é desejá-lo, viver intensamente e viver para agradar a Cristo Jesus. Se você assumir esse compromisso com Cristo, sua vida certamente será transformada, será curada, e Ele reinará para todo sempre na sua vida. Portanto, irmãos, como eu disse semana passada, não existe cristianismo sem cruz. Cristo deseja reinar em sua vida, mas talvez existam coisas que precisam ser crucificadas. Talvez existam coisas na sua natureza humana e carnal que precisa ser lançado aos pés da cruz de Cristo. O Espírito Santo de Deus
deseja nessa manhã transformar a sua vida. Qual é a área da sua vida que precisa ser crucificada com Cristo Jesus? Saia daqui hoje, nesta manhã, com esse compromisso, e seja salvo, e seja transformado por Jesus. Ou talvez você que aqui está ainda não tenha entregue a sua vida a Cristo Jesus. Jesus está ofertando esse maior presente na sua vida nessa manhã. Está dizendo: olha, eu quero te abraçar, eu quero cuidar de você, eu quero te restaurar, eu quero salvar a sua vida. Mas você precisa entender que você precisa se entregar por completo a mim, você precisa se entregar por completo a Jesus. Então nessa manhã você tem a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu quero me esvaziar de mim, eu quero morrer para mim, Senhor, para que o Senhor possa reinar e viver em mim, em nome do seu Filho amado Jesus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Se você que está aqui nessa manhã, tocado pelo Espírito Santo de Deus, você tem a oportunidade de tomar essa decisão nesta manhã. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. O que precisa ser crucificado na sua vida? O problema da igreja de Tiatira, que a tornou uma igreja desnecessária, ou pelo menos parte desta igreja, porque eles estavam tolerando o espírito de Jezabel, e por isso é uma igreja que comprometeu a sua santidade e a sua pureza. Cristo está dizendo, não somente como disse a Tiatira, mas a nós aqui nesta manhã. Qual é a área impura? O que está ferindo a santidade de Deus? O que na sua vida que não está legal, que precisa ser trabalhado? Cristo está dizendo para você nessa manhã, é tempo de se arrepender. Cristo disse à igreja de Tiatira: olha, o tempo do arrependimento, a oportunidade da mudança está se esgotando. E Jesus está dizendo para você nessa manhã: se arrependa, se arrependa, se arrependa, em nome de Jesus. Pastor, tem uma área que eu estou tentando vencer, mas eu entendo que precisa ser crucificado. Eu entendo que o Espírito Santo precisa me ajudar a vencer essa batalha tão terrível. Eu não quero mais lutar contra esse mal, mas eu quero vencê-lo no poder do Teu Espírito Santo. Eu não quero mais conviver com este mal, mas eu quero superá-lo. Jesus atua nessa área da minha vida. Você pode fazer essa oração nesta manhã. Ou se você aqui que está, não entregou sua vida para Jesus ainda, é a oportunidade que você tem nesta manhã de fazer isso, em nome de Jesus.